ao canal Paradoxo da Física. Nossa aula de hoje é sobre indução eletromagnética, sobre lei de Faraday, Lenz, Newman. Espero que vocês gostem dessa aula e até a próxima. Fluxo magnético. Fluxo magnético indica o número de linhas de campo que passam por uma determinada área. Então aqui, a gente pode calcular esse fluxo magnético através dessa fórmula. Campo magnético, área das espiras, cosseno do ângulo θ. O que é esse ângulo? É um ângulo formado entre o campo magnético e uma reta imaginária que a gente chama de normal. Essa normal ela é perpendicular ao plano da superfície, da espira. Então, olha, como a espira aqui está na diagonal, a normal acaba ficando meio na diagonal, mas formando um ângulo de 90 graus com a espira, com o plano da espira. Aqui a normal também forma um ângulo de 90 graus com a espira. Aqui também a normal forma um ângulo de 90 graus com a espira. No primeiro caso, o ângulo entre a normal e o campo magnético é um ângulo menor do que 90. E cosseno de um ângulo menor do que 90 vai ser menor do que 1. Já no segundo caso, o ângulo entre a normal e o campo magnético é zero. Cosseno de zero é 1. Então, nesse caso, é o caso que eu consigo o maior fluxo magnético possível, que eu consigo o maior cosseno do ângulo possível, que é 1. E já no terceiro caso, o ângulo é de 90 graus e cosseno de 90 é zero. Então, nesse caso, não temos fluxo magnético. Não ocorre esse fluxo magnético. Não tem essas linhas, passagem delas pela área de uma espira. Até porque não vai passar aqui. A espira está no mesmo sentido do campo magnético. Não está passando pela espira. Não está atravessando a espira. Então, eu não vou ter fluxo magnético. E o que esse fluxo magnético causa? A variação desse fluxo durante determinado intervalo de tempo acaba criando uma força que a gente chama de força eletromotriz, uma tensão. Então, segundo Faraday e Newman, força eletromotriz é igual a menos a variação do fluxo magnético pelo intervalo de tempo. Então, olha, de acordo com Faraday, quando ocorre uma variação de fluxo de campo magnético durante determinado intervalo de tempo, surge uma força que se chama força eletromotriz. Apesar dessa indução eletromagnética ela ter sido descoberta por Faraday, ele através de experimentos viu que variando o fluxo acabava criando uma corrente elétrica. Por que acaba criando uma corrente elétrica? Porque se a variação do fluxo durante o tempo cria uma força eletromotriz tendo uma resistência, acaba gerando uma corrente elétrica induzida. A fórmula da primeira lei de Ohm, onde o E aqui é o U, é a tensão. Então, acaba criando uma corrente elétrica induzida. Então, acaba gerando uma corrente elétrica. Então, olha, só que o Faraday ele não conseguiu formular essa fórmula, criar essa fórmula sozinho. Ele conseguiu todo o conceito. Mas quem criou a fórmula foi o Lenz e o Newman. Então, eles moldaram essa fórmula aí, essa lei de Faraday, do jeito que a gente conhece agora. A força eletromotriz é igual a menos a variação do fluxo pelo intervalo de tempo. E segundo Lenz, essa direção da corrente elétrica induzida pela variação do fluxo magnético, ela é contrária ao que a cria. Então, como que ele diz isso? Vem aqui, eu vou mostrar para vocês. A corrente elétrica induzida no circuito, ela acaba gerando um fluxo magnético. Esse fluxo se opõe à variação do fluxo magnético que induz essa corrente. Então, por isso que tem esse sinal negativo na fórmula. Então, é só pensar sempre no contrário que a gente consegue determinar a direção e o sentido da corrente criada. Mas como que é isso? Vamos pensar aqui. Eu tenho uma espira e tenho um ímã. Esse ímã vai se aproximar da espira nesse caso. A face norte vai se aproximar da espira. A gente já sabe que as linhas de campo magnético elas saem do norte em direção ao sul. Então essas linhas verdes estão saindo do norte. Elas estão entrando aqui na espira. Então, olha,
Como elas estão entrando na espira, eu posso falar que vai encher de fluxo magnético ali dentro da espira, né? Então, pela lei de Lenz, não tem um negativo ali? Então, eu tenho que fazer o contrário. Qual que é o contrário de encher? O contrário de encher de fluxo magnético é diminuir esse fluxo. Então, se o contrário é diminuir, eu vou ter que diminuir esse fluxo resultante. Para diminuir esse fluxo resultante, eu tenho que mandar setinhas da espira contrárias a essas setinhas que estão chegando. Então, por isso que tem essas setinhas contrárias aqui, ó. Porque eu vou ter que diminuir essa quantidade de fluxo magnético. Mas se for olhar, utilizando a regra da mão direita, essas setinhas laranjas são esses 4 dedos aqui do campo magnético. Então, olha, eu coloquei minha mão direita assim. As setinhas, esses 4 dedos são essas setinhas laranjas. Então, minha corrente vai estar para baixo, que é o polegar. Então, minha corrente vai estar para baixo. Então, nesse desenho, a corrente vai de baixo para cima, ela vai girando nesse sentido. Então, surge na espira uma corrente induzida em fluxo magnético induzido que se opõe em sentido ao fluxo magnético indutor. Então, como que eu fiz isso de novo? Eu observei o ímã aproximando da espira, observei que o que aproximava era a face norte do ímã. Eu lembro que as linhas de indução saem do norte em direção ao sul. Então, essas linhas estão saindo do norte, essas linhas verdes. Só que aí elas vão chegar na espira. Pela lei de Lenz, eu tenho que fazer o contrário. E eu sei que chegando nas linhas na espira, a tendência é que a espira fique cheio de linhas de fluxo magnético. Então, pela lei de Lenz, se é o contrário, eu tenho que diminuir essas linhas. Então, eu crio linhas opostas a essas linhas que estão chegando, que são as linhas em laranja. Pela regra da mão direita, os meus dedos ali, os 4 dedos, são essas linhas que estão saindo da espira. Meu polegar, então, está para baixo, então o sentido da corrente é para baixo. Agora, o outro jeito. Imagina que eu estou aproximando agora a face norte da espira, do ímã, na espira. Então, eu estou aproximando a face norte do ímã da espira. Então, as linhas de indução, elas chegam no... Estou aproximando a face sul, não é a face norte. Estou aproximando a face sul. Então, as linhas de indução, elas chegam no sul do ímã. Então, essas linhas são as linhas em verde, elas estão chegando no sul. Pela lei de Lenz, então, mesmo aproximando o ímã ali da espira, ela vai encher de linhas de fluxo de indução magnética, ela vai encher de linhas. Então, pela lei de Lenz, tem que fazer o contrário, tem que diminuir. Então, se as linhas estão chegando no sul, para diminuir, elas têm que ser sentido oposto às linhas que estão chegando no sul. Então, por isso que as linhas, são essas laranjas, estão em sentido oposto às linhas verdes. Então, é como se os meus dedos estivessem entrando aqui. Se eles estão entrando aqui, ó, esses 4 dedos, o meu polegar está para cima. Então, a corrente, nesse caso, ela está subindo para depois descer. Então, surge na espira uma corrente induzida com fluxo magnético induzido que se opõe em sentido ao fluxo magnético indutor. Então, olha, de novo nesse. Deixa eu tirar a tinta. Ó, de novo. Eu aproximo o ímã, a face sul do ímã. As linhas de indução chegam na face sul. Mas como estou aproximando o ímã da espira, a espira vai ficar cheia de linhas de indução. Eu tenho que, pela lei de Lenz, criar linhas então opostas a essas linhas, né? Porque pela lei de Lenz tem que fazer o contrário. Então eu tenho que diminuir o fluxo magnético aqui. Então essas linhas estão contrárias às linhas verdes. Pela configuração da minha mão direita, eu posso supor que essas três setinhas são os meus dedos que estão entrando. E o polegar, então, para cima. Então o sentido da corrente é girando de cima para baixo, sentido horário nesse caso. Agora, eu vou, olha, afastar o ímã da espira. Então, olha, está se afastando da espira. Só que agora está se afastando a face norte. As linhas de campo magnético, né, de indução magnética, elas saem do norte em direção ao sul. Se eu afasto, olha lá na espira, eu não vou ter quase nenhuma linha, quase nenhum fluxo ali dentro da espira. Então, eu vou diminuir. Então, pela lei de Lenz, eu tenho que fazer o contrário. Então, como está diminuindo as linhas de indução, eu tenho que aumentar.
Então eu coloco as linhas, ó, laranjas no mesmo sentido. Se as linhas laranjas estão no mesmo sentido, eu coloco esses 4 dedos no mesmo sentido, o polegar está para cima, a corrente está subindo. Então surge na espira uma corrente induzida com fluxo magnético induzido que se opõe, né, ao fluxo magnético indutor. E já no último caso aqui, é afastando agora a face sul. Então eu estou afastando a face sul, as linhas de indução elas entram no sul, né? Mas como estou afastando o ímã, a espira vai ficar com poucas linhas de fluxo magnético. Então eu vou ter que aumentar, então tem que ser no mesmo sentido dessas linhas do sul. Ó. Então olha o laranja, está no mesmo sentido. Se está no mesmo sentido, o laranja, os dedos estão para cá. Então o polegar está para baixo. Então a corrente vai de baixo para cima. Então, como se fosse um sentido anti-horário, né? Surge na espira uma corrente induzida com fluxo magnético induzido que se opõe ao fluxo magnético indutor. Então, lei de Faraday-Newman e lei de Lenz, agora com trilhos, né? Eu tenho um trilho, né? Ele está imerso em um campo magnético e isso aqui é móvel, pode ir tanto para a direita quanto para a esquerda. Eu consigo calcular minha força eletromotriz nesse trilho através dessa fórmula. Força eletromotriz é campo magnético vezes o comprimento desse trilho vezes a velocidade dele. Tá? É igual a BLV. Então, olha, aquela fórmula era para o cálculo da velocidade. Mas e a direção e o sentido da minha corrente? Se eu afastar esse trilho aqui para a direita, estou afastando para a direita. Então, eu estou aumentando essa área aqui. Se eu aumento essa área, a quantidade de X vai aumentar. Ou seja, a quantidade de linhas de fluxo magnético entrando ali vai aumentar. Pela lei de Lenz, eu não tenho que fazer o contrário? Se eu tenho que fazer o contrário pela lei de Lenz, e aqui está entrando, eu tenho que colocar pontinhos aqui para combater isso. Então, pontinhos indica força magnética saindo aqui, campo magnético saindo. Então, o campo magnético vai ter que sair daqui. Então, pela regra da mão direita, eu vou segurar esse condutor. Os meus dedos vão entrar desse lado. Olha o desenho aqui. Só que eles vão sair desse lado, que são esses pontinhos. Então, o polegar meu vai estar para cima. É o sentido da corrente. A corrente vai estar para cima aqui do condutor e ela vai girar nesse sentido aqui das setinhas em azul, no sentido contrário ao relógio, o sentido anti-horário. Então, vamos explicar isso aqui de novo. Eu estou puxando essa barra para a direita. Então, se eu puxo essa barra para a direita, ó, a tendência é aumentar esse retângulo aqui. Então, a tendência é aumentar esse retângulo. Aumentando esse retângulo, vai aumentar o número de X que eu tenho aqui. Então, vai aumentar o número de linhas de indução entrando. Então, aumentou o número de linhas de indução entrando. Pela lei de Lenz, na fórmula lá, o negativo, eu tenho que fazer o contrário. Então, eu vou ter que cancelar essas linhas que estão entrando. O contrário de entrar é sair. Então, eu vou ter que colocar linhas aqui, pontos, né? Para sair. Então, eu coloco vários pontos aqui, indicando que o campo vai ter que sair pela lei de Lenz. Só que para sair, eu tenho que usar essa configuração de mão aqui. Regra da mão direita. Eu seguro aqui no condutor. Imagina que esse é o condutor. Os meus dedos vão entrar aqui na direita e sair aqui na esquerda. Desse lado esquerdo aqui, que são os pontinhos. Logo, o polegar está para cima. Se o polegar está para cima, a corrente está para cima. Então, ela vai girar nesse sentido aqui, sentido anti-horário. Então, isso é indução eletromagnética. Indução eletromagnética é gerar corrente elétrica através da variação do meu fluxo magnético durante determinado intervalo de tempo.
Então a gente viu que o fluxo magnético ele pode ser dado pela fórmula do Bakos, que é campo magnético vezes a área da espira vezes o cosseno do ângulo θ, que é essa fórmula aqui, né? Que dependendo do ângulo eu tenho meu fluxo magnético. E a gente viu pela lei de Faraday, Newman e Lenz, que força eletromagnética é menos a variação do fluxo magnético pelo intervalo de tempo. Então eu só consigo essa força eletromotriz, nessa tensão, se eu tiver variação no meu fluxo magnético. Então, se o meu ímã estiver em repouso ou com velocidade constante, eu não consigo. Agora, se estiver variando o movimento, velocidade alternada, variando essa velocidade, eu vou conseguir criar uma força eletromotriz e, consequentemente, criar uma corrente elétrica induzida. Porque, criando essa força eletromotriz, que é menos a variação do fluxo pelo tempo, eu acabo criando uma corrente pela primeira lei de Ohm. Força eletromotriz é igual a resistência vezes a corrente elétrica, né? E a gente viu também que a lei de Lenz se opõe, né, à variação do fluxo original. Então a gente faz teoricamente tudo ao contrário para determinar o sentido e a direção da corrente pela lei de Lenz. E a gente determinou isso através da aproximação e afastamento de um ímã em uma espira. A gente viu que em determinado caso, né, a gente tinha que usar a regra da mão direita para descobrir se a corrente ia girar no sentido horário ou anti-horário. Sempre lembrando, ó, vou fazer de novo esse primeiro aqui para ficar na memória de vocês. Se eu aproximo um ímã com a face norte de uma espira, a gente tem que lembrar que na face norte as linhas de indução saem dela, né? Elas saem do norte. Então elas vão preencher totalmente essa espira. Como eu estou aproximando o ímã vai ficar a espira vai ficar cheio de espiras. Espira vai ficar cheio de linhas de indução magnética. Então a espira vai ficar cheia de linhas de indução magnética. Pela lei de Lenz tem que fazer o oposto, né? Fazer o contrário. Então tem que diminuir essas linhas de indução. Para diminuir, inverter o sentido, né? Como se fosse vetor, é vetor, né? Linhas de campo magnético. O campo magnético é uma grandeza vetorial. Então eu vou ter que criar linhas opostas a elas. Para criar linhas opostas, pela configuração da minha mão direita, os dedos aqui seriam as linhas em laranja. O polegar seria minha corrente elétrica. Então, minha corrente elétrica seria girando no sentido para baixo, então no sentido anti-horário. Espero que tenham gostado dessa aula sobre indução eletromagnética. Deem um like lá no vídeo, se inscrevam no canal Paradoxo da Física e até nossa próxima aula.